especificamente à equipe de transplante, ao grupo de transplantes, que mais importante até do que o número 1000 é também a importância dos bons resultados, do trabalho, da seriedade que são reconhecidos por toda a comunidade. Nessa apresentação de hoje, eu vou falar sobre células-tronco e rim. Como já anunciado anteriormente, na realidade, nós vamos tentar enxergar um pouco mais o futuro, o que existe para frente. E então, como sou nefrologista e a reunião hoje é da nefrologia, eu vou me deter principalmente no que nós já aprendemos sobre células-tronco e rim, lembrando que o tronco é um tema extremamente árido, extremamente complexo e que eu vou tentar apresentar da forma mais didática possível para podermos avançar também nessa área. Muito bem. O transplante de órgãos representou o principal avanço da medicina do século XX. Então, sem dúvida nenhuma, durante o século passado, nós tivemos um grande avanço do transplante de órgãos, que começou em 1912, na realidade, quando Alexis Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele estabeleceu a técnica de anastomose vascular, que permitiu a anastomose de artéria, de veia e, com isso, a perfusão do órgão. Dessa forma, tecnicamente, houve a possibilidade não apenas do desenvolvimento da cirurgia vascular, mas também do transplante de órgãos. E a partir de então, várias tentativas de transplante foram feitas, mas sem sucesso. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e nós podemos considerar realmente o início da era de transplantes a partir da segunda metade do século passado. Então, o primeiro transplante renal com sucesso foi realizado em 1954. A partir de 1960, nós tivemos a introdução das drogas imunossupressoras e daí nós podemos dizer que realmente nós começamos efetivamente a era de transplantes. E nessa apresentação de hoje, o que eu vou querer mostrar é o que nós temos pela frente a partir do próximo milênio. Na realidade, além do transplante de órgãos sólidos, eu acho que cabe, sem dúvida nenhuma, o transplante celular e principalmente a terapia celular. E nesse contexto, nós temos que falar sobre células-tronco representando uma terapia de regeneração celular e que pode ser encarada, sim, sob o ponto de vista de estarmos realizando um transplante, porque, na realidade, é um transplante que é realizado. Então, vamos começar com o básico de células-tronco, começar com a definição de células-tronco. Assim simples, células-tronco são células que têm plena capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. E exatamente por esse potencial mágico dessas células, elas poderem se diferenciar em outras células, em outros tecidos, em outros órgãos, é que existe uma atração tão grande pela compreensão dessa nova área da medicina. Então, basicamente, as células-tronco, para elas poderem ter essa habilidade, elas são células extremamente indiferenciadas e elas são capazes de se multiplicar por longos períodos, mantendo-se indiferenciadas, isso é importante, porque elas vão mantendo a presença de células-tronco, ou então elas vão fazer o que nós esperamos, ou seja, elas vão se diferenciar em outras células especializadas, por exemplo, célula neuronal ou qualquer outra célula. Tipos de célula-tronco que nós temos? Nós temos a célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. Basicamente, a célula-tronco embrionária é derivada do blastocisto. Todos nós já passamos pelo curso de embriologia, mas vale a pena relembrar quem é o blastocisto. O blastocisto é esse amontoado de células que culmina 5 dias a 7 dias depois da fertilização do óvulo. Então, depois da fertilização do óvulo, nós temos a célula-mãe, que se divide, nós temos 2 células, a proliferação continua, e depois de 5 a 7 dias, nós temos o blastocisto. Este blastocisto ele é composto por essa massa celular interna, pelo trofoblasto, que vai se desenvolver em placenta, pela blastocele, onde vai ficar o líquido amniótico. Então, quando nós falamos de células-tronco embrionárias, nós estamos falando desta massa celular interna do blastocisto. Muito bem, esta massa de células embrionárias, elas são chamadas de pluripotentes, porque elas são capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares. Então, a partir dessa célula,
realmente embrionária, nós vamos ter a formação dos 3 folhetos principais, o ectoderma, o mesoderma, o endoderma, e, para colocar nesse contexto, o rim e os néfrons, eles são derivados principalmente do mesoderma. Mas o rim é um pouco mais complicado, porque ele tem origens complexas. Só para a gente ter uma ideia, os podócitos, que são tão importantes nas glomerulopatias, eles têm uma origem principalmente do ectoderma, o que, a longo prazo, vai acabar tendo uma implicação no sentido de conseguirmos regenerar um órgão todo, se é que é esse o objetivo maior da terapia de células-tronco, que não é. Então, além delas serem, então, essas células pluripotentes, existe a discussão ética sobre sua utilização, que todos nós acompanhamos na mídia. E elas, exatamente por serem extremamente indiferenciadas e poder se diferenciar em todos os tipos celulares, elas têm um potencial muito grande para formar teratomas. Então, it's not that simple pegar uma célula tronco embrionária e achar que ela vai se desenvolver na célula que nós queremos e que nós temos objetivo. Porque, dependendo do sinal que é dado para a célula, ela pode se desenvolver num tumor, num teratoma, com um potencial muito maior do que as outras células. E, sob o ponto de vista de transplante, ela não é uma célula tão interessante porque ela é uma célula halogênica, diferente da célula-tronco adulta. Então, muito bem, quem são as células-tronco do adulto? Elas existem na maioria dos tecidos adultos como reservatório de células com capacidade de se diferenciar naquele tecido. Assim, nós temos, por exemplo, células-tronco na medula óssea que vão permitir a reconstituição de novas células sanguíneas. Nós vamos ter célula-tronco, por exemplo, no coração, que permitem, em teoria, a possibilidade de formação de novas células do tecido cardíaco e até mesmo no sistema nervoso central. Só que com esses exemplos já fica muito claro que nós percebemos que existe uma variabilidade entre o potencial de regeneração, de proliferação dessas células. Aqui é reconhecido toda a facilidade delas se reconstituírem, em termos de sistema nervoso central, uma dificuldade muito maior. Então, existem diversos sinais e diversos mecanismos que regulam essa possibilidade da regeneração que ainda são desconhecidos. Mas o mais interessante é o fato de que, em todos os órgãos, nós temos um nicho de células-tronco que, teoricamente, estaria lá presente exatamente para, depois de uma injúria, promover a regeneração. Por que isso não acontece e as doenças acabam acontecendo e a lesão continua se perpetuando? Isso ainda não está claro, mas esse conceito também é importante para, eventualmente, não apenas tentarmos fazer o transplante de células-tronco, mas, eventualmente, até desencadear as atividades funcionais das células-tronco existentes nos nichos, nos diversos órgãos. E no rim, existe um nicho de células-tronco? Existe sim, isso já foi descrito, e o nicho de células-tronco encontra-se na papila. Isso é extremamente interessante porque nefrologista não liga muito para a papila. Nefrologista até agora estudou muito glomérulo, túbulo, célula endotelial, interstício e nada de papila. E está na hora da gente começar a prestar atenção exatamente o que acontece na papila, porque foi lá que foi localizado exatamente o nicho de células-tronco. Então, voltando, em termos de definição, as células-tronco do adulto, elas têm a característica, elas são chamadas de multipotentes, diferente das outras que são pluripotentes. Essas se diferenciam em todos os tipos celulares. Essas vão se diferenciar em alguns tipos celulares. E de forma muito mais fácil, se elas se diferenciam no órgão onde elas já estão alojadas. E, por isso, elas são responsáveis pela integridade dos tecidos e de reparo de tecidos lesados. Que, se isso realmente acontecesse de forma eficiente, nós não teríamos o desenvolvimento das doenças. Então, basicamente, a função dessas células-tronco é repor células mortas e o processo de reparação. Infelizmente, elas são menos de 2%, e aqui existe a explicação, aqui reside a explicação, talvez, de por que esse mecanismo fisiológico ele não é operante. E, em termos de transplante, são células extremamente interessantes, porque elas são pouco halogênicas. Então, cada vez mais estão sendo apresentados estudos mostrando a importância dessas células, não tanto com o objetivo mágico de se desenvolver num novo órgão, mas principalmente no sentido de modular o sistema in situ, o sistema local, fazer uma modulação local e, eventualmente, agora que começam a aparecer trabalhos com transplante, com células-tronco em transplante de órgãos sólidos, o fato delas também terem uma característica imunossupressora, muito semelhante aos imunossupressores que utilizamos de forma exógena.
Muito bem, então como que é feito o isolamento e cultivo dessas células-tronco? Eu não vou entrar em detalhes, mas vamos trabalhar com células-tronco embrionárias, que agora até é possível, então pega-se essa massa do blastocisto, coloca-se em cultura sob diversas condições específicas, e aí, de acordo com diversos marcadores específicos, nós vamos reconhecer se temos células-tronco embrionárias ou não. E quando queremos trabalhar com células-tronco adultas, o principal fonte de isolamento é a medula óssea, e a partir daí nós temos diversas células, não só de origem sanguínea, mas também células-tronco mais indiferenciadas. Basicamente, essas células-tronco do adulto, elas são divididas em dois tipos. Umas que são chamadas as células-tronco hematopoéticas, que têm como principal característica a expressão do CD34. E isso já é conhecido há muito tempo, principalmente pelo pessoal da hematologia, que já faz transplante de medula óssea baseado em todas essas características, e muito do que aprendemos com célula-tronco atualmente é derivado exatamente dos estudos de transplante de medula óssea que já são realizados há muito tempo. Mas a característica principal, além de uma série de outros marcadores, é o fato das células-tronco hematopoéticas serem CD34 positivas. Existe um outro tipo de células-tronco, que são as células-tronco mesenquimais, que não tiveram um impacto tão importante, talvez, no transplante de medula óssea, mas que aparentemente vão ter um impacto maior na terapia regenerativa dos outros órgãos, que cada vez mais fica claro que essas células-tronco mesenquimais, elas estão associadas com resultados muito mais impressionantes do que as células-tronco hematopoéticas. Provavelmente em órgãos que têm derivação mesodérmica, como é o caso do rim. Mas isso se aplica para diversos outros órgãos. Então é importante a gente entender um pouquinho melhor quem são essas células-tronco mesenquimais. In vitro, no laboratório, a gente reconhece porque elas são aderentes. Então, a gente faz o flushing da medula óssea, coloca numa placa e elas se aderem e elas têm essa forma que parecem até fibroblastos. Além disso, elas têm marcadores específicos. Elas são, por definição, CD34 negativos e elas são positivas para outros marcadores. E, além disso, para termos certeza que nós estamos trabalhando com célula-tronco mesenquimal, é importante a gente caracterizar a possibilidade dela se diferenciar em tipos celulares, principalmente em condrócitos, em osteócitos e em adipócitos. Então, vocês vão ler em diversos papers, como vocês já devem ter lido, o fato de demonstrar que estão trabalhando com célula-tronco mesenquimal e terem antes provado que essa célula-tronco teve a capacidade de se diferenciar num desses 3 tipos celulares. E agora, especificamente, as células-tronco e doenças renais. Então, vários estudos que eu vou apresentar de forma bem resumida acabam envolvendo esses animais GFP, que são animais transgênicos, podem ser ratos ou camundongos, e que têm essa proteína fluorescente, e o ratinho ou camundongo, o roedor, ele fica verde. Não apenas ele, como todas as suas células. Então, elas são utilizadas, porque se são utilizadas essas células já com essa marcação, é muito fácil depois, quando é feito o transplante, a infusão, a inoculação, conseguir localizar essas células no órgão-alvo ou não. Então, muito bem. Então, nós vamos falar bastante sobre o GFP e as células derivadas de medula óssea, que já são células que, por si só, já têm essa marcação verde. Então, em termos de células-tronco e rim, a primeira pergunta feita é, afinal de contas, essas células derivadas de medula óssea, elas têm a capacidade de se diferenciar em células glomerulares in vitro? E a resposta é sim. Então, vários autores já demonstraram que a gente pode pegar uma célula-tronco de medula óssea, elas vão se desenvolver em célula mesangial, elas vão se desenvolver em podócitos. Sem entrar muito em detalhes, porque os japoneses realmente eles tomaram a dianteira nesses processos, então aqui nós temos as células de GFP do animal, aqui nós temos um outro marcador, que é um marcador de célula mesangial, e nós podemos ver que depois de um tempo em cultura, essas células apresentam dupla marcação. Num outro experimento extremamente interessante e recente, foi demonstrado que células-tronco derivadas da medula óssea, elas têm a capacidade de se diferenciar em podócito. Então, principalmente quando colocado incubando com colágeno 4 de diferentes origens, elas começam a expressar marcadores de podócitos, sugerindo a diferenciação in vitro de células-tronco em células glomerulares.
A próxima pergunta, mas além delas fazerem isso in vitro, elas têm a capacidade de fazer isso em vivo, e aí nós temos uma série de trabalhos que demonstram que sim, nós conseguimos diferenciar células-tronco de medula óssea em células renais, em células glomerulares. Aqui, de novo, os experimentos utilizando células desses animais de FP como doadores, eles são transplantados em animais que são previamente irradiados, de forma que são essas células que vão realmente fazer a nova população da medula óssea. E aí, neste experimento, desenvolveram um tipo de uma glomerulonefrite, que é a glomerulonefrite anti-Thy 1.1. Nessa glomerulonefrite, aqui nós temos um glomérulo normal. Quando é induzida essa glomerulonefrite, há uma destruição do mesanjo e 2 meses depois há uma recuperação normal desse glomérulo e desse mesanjo. Então, nesses animais que receberam as células-tronco marcadas com a proteína fluorescente, é possível acompanharmos mais de perto o que acontece. Então, aqui no dia 0, nós podemos ver a marcação do glomérulo, aqui com o marcador de células mesangiais. Aqui nós podemos ver as células-tronco meio que rodeando o glomérulo. No momento da lesão, no dia 7, nós podemos ver a destruição das células mesangiais e as células-tronco já invadindo essa região. E 60 dias depois, nós podemos ver essa mistura de células-tronco com a nova regeneração do mesanjo, sugerindo a participação dessas células nessa situação. Aqui é uma outra forma de mostrar esses resultados, mas marcando por imunoperoxidase, aqui com as células de FP em marronzinho, mas os resultados são absolutamente os mesmos. Agora, essas células, elas são tão importantes assim para elas promoverem a restituição das novas células? Aparentemente não, porque se a gente for contar e quantificar, apenas de todas as células que foram injetadas, apenas 11% se diferenciam em células glomerulares. A grande maioria acaba se diferenciando em células intersticiais. Então, cada vez mais vai ficando claro o papel importante dessas células-tronco, não como células que realmente vão induzir a fusão e vão induzir uma nova célula, uma célula saudável, um novo tecido saudável, mas sim como células que vão estar presentes no interstício, produzindo mediadores inflamatórios benignos, produzindo fatores de crescimento e outros mediadores que vão ajudar a regeneração do tecido. E a pergunta mais importante, afinal de contas, fazer o transplante dessas células-tronco em modelos de doença renal, elas conseguem melhorar as glomerulopatias? E aí nós vamos ver que a resposta é sim também. Então, aqui existem experimentos que usaram célula-tronco hematopoética e células-tronco mesenquimais. Vou mostrar 2 exemplos de célula-tronco hematopoéticas. Então, aqui de novo, os japoneses usando um modelo de anti-Thy 1, aquele modelo de uma glomerulonefrite específica, que para o modelo ser mais grave ainda, eles ainda fizeram uma uninefrectomia de forma a agravar o modelo. E 7 dias depois, eles fizeram o transplante de medula óssea usando aquelas células marcadas e analisaram. Qual que foi o resultado a longo prazo? Os animais que receberam a infusão de células-tronco tiveram uma sobrevida significativamente maior do que o grupo controle. E, além disso, a proteinúria, aqui em preto nós temos os animais transplantados, ela foi significativamente menor do que o grupo controle. Outro trabalho também extremamente importante foi apresentado pelo grupo de Boston, de Caluri e colaboradores, que usou um modelo experimental de síndrome de Alport, que os animais não têm uma fração do colágeno. E esses animais receberam células-tronco e o que eles observaram foi a recuperação parcial do colágeno 4. Então, aqui em vermelho são os animais nocaute, que têm a doença, então nós podemos ver que a albuminúria aumenta significativamente, e os animais em verde que receberam as células-tronco tiveram uma proteção em termos da perda da excreção urinária de proteína. Em termos de ureia também houve uma diminuição significativa e em termos histológicos a resposta também foi positiva. Mas o grande... ou talvez o aspecto mais interessante esteja sendo o estudo das células-tronco mesenquimais, principalmente nas doenças renais. Então, aqui um grupo alemão que fez esse mesmo modelo de glomerulopatia, só que aí induziu a lesão do glomérulo, a lesão do mesanjo, e depois injetou, fez o transplante de células-tronco mesenquimais. E o que ele observou é que essas células estavam sim no glomérulo, mas tem aspectos interessantes, porque as células estão lá no glomérulo, mas elas não se diferenciaram
diferenciaram em endotélio, tanto que são dois marcadores separados, aqui está a célula-tronco e aqui está a marcação de endotélio, e elas também não se diferenciaram em célula mesangial, dando suporte mais ainda de que essas células elas não vão se diferenciar numa nova célula, mas sim elas vão ajudar a regeneração local. E, de fato, a creatinina foi menor nesse grupo que recebeu célula-tronco, a proteinúria também foi menor e não houve diferença na hipertensão. Só que esse mesmo grupo resolveu analisar mais a longo prazo, porque aqueles primeiros experimentos foram analisados apenas com 10 dias. E aqui eles resolveram analisar esses mesmos experimentos usando células mesênquimas stem cells, células-tronco mesenquimais, mas mais a longo prazo. E o que eles observaram é que esses efeitos também são mantidos a longo prazo. Em azul nós temos animais que receberam a célula-tronco, e a gente vê que a proteinúria é menor do que o grupo que não recebeu. A creatinina é menor, mas mais na fase inicial, ela não se manteve, mas o resultado mais, vamos dizer, assustador foi exatamente a análise histológica desses animais a longo prazo. Então, com 60 dias depois, alguns dos glomérulos apresentavam essas inclusões que pareciam vacúolos, mas que, quando foram submetidos a uma coloração específica, demonstraram ser células adipócitos. Ou seja, graças àquela característica de célula-tronco de poder se diferenciar em outro tipo celular, inclusive em adipócito, isso pode acontecer em vivo. E isso é exatamente o que a gente não quer, e essa é uma das grandes barreiras de já partirmos para trabalhos e para estudos em vivo. Porque nós ainda não conseguimos apresentar os sinais, a gente ainda não consegue direcionar para onde nós queremos que essa célula se diferencie. E esse tipo de mal diferenciação pode acontecer e nós temos que estar alertas a isso. No nosso laboratório, nós resolvemos estudar também o que acontece com células-tronco, inoculação de células-tronco em modelo de nefropatia crônica progressiva. Então, nós começamos trabalhando com célula-tronco hematopoiética. Usamos um modelo clássico de doença renal progressiva, que é o modelo de ablação 5/6, e nós usamos essas células hematopoiéticas. Só que nós partimos para uma outra estratégia. Por quê? Atualmente, as células-tronco, elas têm, a inoculação dessas células, elas têm obedecido principalmente ou a via intra-arterial ou a via venosa. Mesmo em pacientes, ela é colocada na circulação sanguínea. E por maior que seja o home, por maior que seja a expressão de receptores que vão direcionar para onde as células que têm que ir, nós entendemos que isso pode ser um processo complicado, porque uma vez que as células estão na circulação e que elas têm um flush rápido pela circulação, vão para a circulação pulmonar, vão para todos os outros órgãos, muitas vezes nós podemos ter uma perda do número de células-tronco necessárias para chegarem no local da lesão de forma significativa. E por isso nós começamos analisar outra estratégia, porque nós entendemos que esse homing, que é para onde as células têm que ir para casa, se direcionar, ela tem um papel fundamental na possível regeneração. E a via de inoculação EV não parece ser a melhor alternativa para se obter esse adequado homing no órgão-alvo. Então, a nossa via alternativa seria a inoculação local, especificamente nós estudamos a via subcapsular renal, que nós já vínhamos estudando em transplante de ilhotas. Então, as células elas são colocadas embaixo da cápsula renal. E isso é extremamente interessante, que nós pudemos observar que as células colocadas embaixo da cápsula renal, elas migram para o interior, para o córtex e para a medula do rim. Usando experimentos um pouco mais elaborados, marcando essas células-tronco com DAP, que é um tipo de marcador que marca núcleo em azul, nós podemos acompanhar o trajeto dessas células. No dia da inoculação, basicamente, todas as células se encontram na subcápsula renal. 5 dias depois, nós já começamos a ver esse tráfego das células para dentro do rim, muitas vezes já em glomérulo. No 15º dia, elas já estão na medula e até 30 dias depois, nós ainda reconhecemos células no córtex e na medula renal. E isso é extremamente interessante, porque nós conseguimos fazer um delivery, entregar essas células no local e que elas vão acabar se direcionando para o lugar da lesão de forma mais adequada. Aí nós fizemos um modelo, inoculamos as células-tronco hematopoiéticas, aqui nós estamos ainda na fase hematopoiética, e de forma bem resumida, os resultados foram extremamente desanimadores.
Em azul é sempre o rato controle, em rosa o vermelho é o rato doente. Então, com relação à pressão arterial, nós vemos que já com 15 dias o rato doente da ablação tem hipertensão arterial e quem recebeu célula-tronco hematopoética teve a hipertensão foi pior ainda. 30 dias depois, os ratos com ablação estavam mais hipertensos e quem recebeu célula-tronco não teve diferença nenhuma. Com relação à proteinúria, que é um importante marcador, nos chamou a atenção que já com 15 dias, os animais que receberam célula-tronco tiveram uma proteinúria mais grave até do que quem não recebeu tratamento nenhum, e depois de 30 dias nós não observamos nenhuma proteção. E com relação à creatinina também foi um desastre, porque a creatinina piorou e mesmo depois de 30 dias não teve diferença estatisticamente significativa. E nós fomos estudar, afinal de contas, por que isso aconteceu. Então, estudando essas células que foram injetadas, essas células tronco-hematopoéticas, nós pudemos observar que nós acabamos injetando muitos macrófagos e aqui também, olha, mostrando até a avenida que essas células caminham, nós tínhamos muitos linfócitos. Então, injetando células tronco-hematopoéticas, o que a gente acaba gerando é um processo inflamatório local extremamente grave. E é exatamente por isso que nós partimos também para as células tronco mesenquimais. Nós fizemos tudo como tem que ser feito, então foram separadas pela aderência, foram marcadas por citometria de fluxo. Então aqui nós podemos ver que os marcadores de célula tronco mesenquimal, eles são extremamente positivos. Só 5% dessas células eram hematopoéticas, um pouco era panleucocitário, ou seja, era uma preparação razoavelmente pura e elas tinham a capacidade de se diferenciar em osso, e isso foi observado porque elas produziam fosfatase alcalina e eram positivas para a lisarina, que é um marcador específico de osteoblasto. Então, com isso, a gente tinha certeza que nós estávamos injetando célula-tronco mesenquimal, e aí nós fizemos os mesmos experimentos, os resultados foram completamente diferentes. Então, já com 15 dias, os animais que receberam célula-tronco e que tinham sido submetidos ao modelo de doença renal, eles já tinham uma pressão arterial praticamente normal, e 30 dias depois, eles também, diferente dos animais que desenvolveram hipertensão, que é o marcador de doença renal, eles tinham uma pressão arterial significativamente menor. A proteinúria, que é o principal marcador, já com 15 dias as células-tronco diminuíram a excreção de proteínas e com 30 dias essa renoproteção, essa diminuição da proteinúria foi extremamente marcante. Mais especificamente, estudando a albuminúria, a gente vê que com 15 dias o rim já está protegido quando recebe célula-tronco mesenquimal e com 30 dias essa proteção se mantém. Creatinina sérica, ela responde inicialmente, depois não foi estatisticamente significante, e o que é mais importante, os índices de glomerulosclerose, os índices histológicos. Nós podemos ver que com 15 dias já existe uma proteção do glomérulo e 30 dias depois uma proteção significativa. Ou seja, a glomerulosclerose desenvolvida nesse modelo, ela é protegida quando são utilizadas células-tronco mesenquimais. Então, a nossa conclusão é que a inoculação de célula-tronco mesenquimal, nesse modelo, promove renoproteção, melhorando a pressão arterial, melhorando a albuminúria e até a creatinina sérica. E que a infusão dessas células na região subcapsular pode representar uma via alternativa de oferta de células-tronco. Numa fase final agora da minha apresentação, vale a pena também fazer alguns comentários com relação às células-tronco e túbulos, principalmente em insuficiência renal aguda. Esse é um processo que nós até agora sempre entendemos como óbvio, porque na insuficiência renal aguda existe uma lesão aguda, as células são destruídas, mas depois de 14 a 21 dias elas se recuperam. E isso a gente sempre falou, damos aula para alunos e falamos isso com uma facilidade, como se isso fosse uma coisa óbvia, e a gente nunca parou para pensar, afinal de contas, como que isso acontece? Como que essa regeneração acontece de forma tão óbvia? E cada vez mais fica claro que esse tipo de regeneração na insuficiência renal aguda acontece exatamente porque existem células-tronco no rim. Então, a teoria mais antiga é que talvez as células que sobraram, então aqui a gente tem o túbulo normal, aqui na situação de insuficiência renal aguda, e as células que sobraram, por algum mecanismo mágico, elas se desdiferenciam e formam um novo túbulo. Mas provavelmente o que acontece é a presença de células-tronco que existem aqui intratubulares, que vão ser responsáveis pela regeneração tubular, ou eventualmente células-tronco que vêm da medula óssea, que vêm de outro lugar e que ajudam a regenerar os túbulos.
E, de fato, quando a gente usa aqui uma forma de identificar a célula-tronco, então, usa, por exemplo, do doador homem, que a gente vai ter o marcador Y, a gente consegue ver o cromossoma Y nessas células e a gente consegue identificar que essas células foram para essa região. E os estudos que nós temos até agora, existem vários estudos em insuficiência renal aguda, eu vou mostrar só 2 para exemplificar todos esses estudos, eles mostram que aqui, quando a gente tem um modelo de insuficiência renal aguda, a creatinina, a ureia piora e depois melhora. Aqui em verde, quando é feita uma injeção de células-tronco hematopoiéticas, praticamente não teve diferença. E quando são injetadas células-tronco mesenquimais, a proteção é extremamente significativa. O outro estudo, o segundo estudo também de destaque, que mostrou exatamente esses resultados, injetou célula-tronco mesenquimal, e o que a gente observa é que, em termos de creatinina, há uma diminuição significativa, há uma melhora histológica também significativa, os scores de lesão renal são bem melhores, e isso por um efeito que inibe a apoptose, estimula a proliferação aqui pelo PCNA, de forma que isso agora, pelo menos experimentalmente, já está bem claro que célula-tronco em modelo de insuficiência renal aguda melhora a função renal, melhora os índices de lesão por efeitos antiapoptóticos, mitogênicos e por menos células inflamatórias. Os mecanismos é que ainda não estão claros. Então, existem ainda uma corrente que acredita que o principal mecanismo é exatamente a célula-tronco que vai lá no túbulo e acaba regenerando. Mas isso provavelmente não é o que acontece, porque nós sabemos que encontrar uma célula-tronco num novo túbulo é cada vez mais raro. Então, as teorias atuais é que, além dessa possibilidade de fusão, existe também a possibilidade que essas células-tronco estão produzindo mediadores anti-inflamatórios, estão produzindo fatores de crescimento e também permitem um crosstalk entre as células que vai permitir a regeneração celular. Tudo isso é importante porque, atualmente, está acontecendo o primeiro estudo clínico de utilização de células-tronco em doenças renais. E ele está sendo utilizado em em doença de insuficiência renal aguda. Então, o FDA aprovou, é um estudo que está acontecendo nos Estados Unidos, de fase 1, basicamente, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca e que têm alto risco de desenvolver acute renal failure, de desenvolver insuficiência renal aguda. Então, eles injetam células-tronco autólogas do mesmo paciente, células-tronco mesenquimais, quando a cirurgia é eletiva. Então, dá para tirar as células-tronco, separar, deixá-las aderentes, caracterizar e depois injetar. Ou então, eles usam células alogeneicas de um outro doador quando a cirurgia é de urgência. No último congresso em Milão, foram apresentados os primeiros resultados de 13 pacientes que já foram submetidos a esse tipo de terapia, com resultados extremamente animadores. E, para terminar, afinal de contas, aonde que a gente pode, então, efetivamente, fazer uma terapia com células-tronco? Então, nós sabemos que existem diversas doenças com potencial para receber esse tipo de terapia, e atualmente o que nós temos feito, basicamente, é fazer o aspirado de medula óssea, fazer o isolamento da fração específica e inocular nos pacientes. Basicamente, foi isso que o Dr. Júlio Voltarelli, de Ribeirão Preto, fez, e já publicou 2 trabalhos mostrando os resultados em pacientes diabéticos tipo 1. É um tipo de estratégia extremamente agressiva, mas com resultados extremamente animadores. Só um paciente voltou a ficar diabético, mas dando um passo mais para frente, um passo enxergando mais o que nós temos pela frente, pela possibilidade, talvez uma das principais estratégias seja exatamente utilizar a bioengenharia, ou seja, associar o uso de células-tronco com engenharia de tecidos. Isso já está sendo feito. Então, esse grupo de Atala e colaboradores, só para a gente ter uma ideia, ele já tem mais do que 100 pacientes que foram tratados com uretras de resultados de engenharia, de bioengenharia. Já tem um follow-up de 12 anos. Eu fiquei totalmente surpresa quando eu vi esses resultados, com uma taxa de sucesso extremamente alta. Então, basicamente, o que esse grupo está se propondo a fazer, eles usam moldes, eles usam estruturas que vão servir de molde e
o material que é utilizado para molde é variado, pode ser colágeno ou podem ser outros biomateriais, biocompatíveis, e nesses moldes eles colocam raspados de células do órgão. Então, por exemplo, aqui na uretra, inicialmente eles fazem um raspado da uretra, que teoricamente vão conseguir raspar as células-tronco, deixam em cultura e depois semeiam esse scaffold, esse molde, e aí fazem o transplante dessa estrutura toda. Então, aqui um exemplo de uma estenose de uretra extremamente grave, e aqui o resultado após o uso dessas uretras, que são resultados de bioengenharia. Com bexiga, também esse grupo de Atala e colaboradores já mostrou resultados também surpreendentes. Nessa fase inicial, eles mostraram resultados em cães. Então, aqui, por exemplo, o grupo controle que foi submetido a uma cistectomia subtotal. Então, a capacidade da bexiga é de 10%. Colocando só o polímero, colocando só o molde, a capacidade já melhorou para 42%. Mas quando eles colocavam o polímero semeado com essas células, que certamente são células-tronco também, a capacidade da bexiga chega a 95%. Isso eles já fizeram também em pacientes, isso foi publicado no Lancet, em 7 crianças com mielomeningocele. Então, eles pegaram células do urotélio e células musculares, que primeiro foram colocadas em cultura, isso a partir de uma biópsia de bexiga. E depois essas células, elas foram semeadas nesse molde, que é um molde parecido com bexiga, e que foi feito ou de colágeno ou de um outro material. Então, essas células elas foram semeadas aqui dentro desse molde e transplantadas, e foi feita a anastomose e o implante. E aqui nós temos já o resultado cirúrgico nesses pacientes. E o que pode se observar é que as bexigas anteriores, aqui pelos cistogramas a gente pode ver alterações de pressão e uma bexiga que não funcionava de forma adequada, e aqui no cistograma já mostrando essa bexiga funcionando de forma adequada, o que é extremamente interessante. E dando um último passo realmente para tudo aquilo que nós esperamos, é exatamente a bioengenharia de tecidos. Então, estão fazendo isso também com vasos sanguíneos, então a partir de segmentos de aorta de porcos, que são totalmente descelularizados, então fica apenas a matriz, eles produzem novos vasos, semeando esses novos vasos com células endoteliais provenientes da veia safena humana. Então, aqui nós temos uma artéria, que é o produto dessa engenharia, muito semelhante à artéria nativa, e aqui a reconstituição dessa nova artéria, e desnecessário falar sobre a importância desse tipo de estratégia, especificamente em nefrologia, se lembrarmos nossos pacientes em hemodiálise que não têm acesso vascular e que nós partimos para a prótese. Falando ainda de nefrologia, a possibilidade de injeção de células-tronco que produzem eritropoietina, que teria um controle do hematócrito de forma muito mais elegante e que responde aos estímulos. E para arrasar, finalmente, o que a Atala mostrou no Congresso Internacional de Transplantes foi a possibilidade de fazer realmente um novo rim. Nós sabemos que fazer um novo rim deve ser a coisa mais difícil do mundo, porque o rim ele é composto por tantos tipos celulares diferentes, é diferente de uma estratégia com células-tronco, por exemplo, para o coração, em que ele é basicamente célula muscular cardíaca. O rim ele envolve célula glomerular, célula epitelial, célula endotelial, célula da medula, célula da papila. Então, conseguir no mesmo órgão fazer um novo, colocar todas essas células-tronco e fazer com que isso seja realmente um rim artificial, um novo rim, mas o Atala já deu um grande passo, isso apresentado no ano passado. Ele fez um molde com essas renal units, como ele chama, né, essas unidades renais, que basicamente são os túbulos, e ele colocou aquelas células que ele cresceu em cultura em volta dessas unidades renais, de forma que acabou gerando este tecido renal, essa gororoba de tecido renal, que curiosamente produz um líquido muito semelhante à urina e que, além de tudo, é rico no conteúdo de ureia e de creatinina. E para arrasar mesmo, quando ele fez a histologia desta gororoba, desse tecido, o pior é que realmente parece e lembra muito a estrutura renal. Nós podemos ver um glomérulo primitivo, estruturas parecendo túbulos e, mais ainda,
Isso aqui foi um slide da apresentação, era permitido no Congresso, não foi proibido o uso de documentação, então eu usei essa liberdade poética, inclusive, para poder passar esses dados para os meus colegas. Então, esse tecido renal, ele é capaz de produzir também eritropoetina, principalmente quando submetido à hipóxia, e é capaz também de produzir vitamina D. Ou seja, aquilo que nós estamos achando, até muito difícil, realmente chegar no ponto de um novo órgão, de um novo rim que parece mais distante, que nem acaba sendo o objetivo principal, possivelmente ele está mais perto do que possamos imaginar. Então, concluindo, células-tronco apresentam uma capacidade fantástica de se diferenciar e de promover resultados positivos em diversos modelos de doença renal. Os mecanismos responsáveis pelo efeito protetor renal ainda não estão claros, mas aparentemente dependem não apenas da regeneração celular, mas principalmente de seus efeitos parácrinos, ou seja, dos mediadores que são liberados por essas células. Estudos futuros são fundamentais para comprovar o potencial revolucionário dessas células-tronco, capaz de mudar a evolução das doenças renais e de outras doenças. Muito obrigada pela atenção. Antes da gente ir adiante, eu queria agradecer a Irene por uma palestra state of the art, eu diria, né, extremamente provocativa. É um privilégio ter a Irene aqui nos trazendo essas informações. Mais uma vez, eu queria que essa plateia estivesse cheia. Onde estão os alunos da graduação? Acho que não deve ter uns 20 aqui dentro. Todos vocês, depois a gente tem que passar lá e botar o nome, né? Eu queria abrir para perguntas. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única aqui de discutir algumas coisas com a Irene, o pessoal da nefrologia, da urologia, extremamente instigante. Onde que a gente pode enxergar algumas questões de pesquisa que vocês estão trabalhando, que eventualmente os grupos aqui do hospital pudessem também colaborar, enfim, como é que as coisas podem evoluir para a gente transformar esse rim feito em casa, quem sabe, numa realidade palpável? Perguntas, comentários? Acho que está todo mundo meio embasbacado com essa gororoba que foi criada aqui no final. Eu, como cardiologista, agora fico com inveja, né? O coração, primeiro disseram que não tinha célula, né, polipotente, parece que tem. Agora nós vamos ter que correr atrás de vocês e criar um novo coração, mas vamos lá. Chico. Irene, chamou a atenção nos experimentos que vocês fizeram com a infusão das células mesenquimais, que quando são injetadas no rato controle, no CHAN, não acontece nada nos parâmetros de creatinina, proteína, e parece que tem que ver a necessidade de uma lesão no tecido, a presença da lesão, para que alguma coisa aconteça. Então, eu fiquei me perguntando assim, qual é o sinal que é dado para que essas células então migrem para aquela sítio local e desencadeiem esses mecanismos anti-inflamatórios e de fatores de crescimento. Não sei se tem alguma... Essa é uma pergunta de $1 milhão, porque se a gente conseguir responder, isso é realmente extremamente instigante, Francisco, porque realmente parece que injetando as células-tronco numa situação normal, de um rim normal, não vai acontecer nada. O que nós ainda não conseguimos fazer foi monitorizar o tráfego celular nas duas situações. Porque como tudo isso é super trabalhoso, então, quando a gente mostrou o tráfego celular, a gente mostrou numa situação de um animal doente. Então, para conseguir responder a sua pergunta, nós vamos ter que acompanhar esse tráfego celular nos animais não doentes e nos animais doentes. Porque nós acreditamos, como a gente ainda não conhece nada desses sinais, nós estamos fazendo uma terapia até um pouco rudimentar. A gente sabe que as células-tronco têm esse potencial mágico, então a gente coloca no lugar, todo mundo está fazendo isso, coloca no lugar e meio let it be. Então elas sabem para onde elas têm que ir, nós já reconhecemos quais que são os homing receptors, principalmente receptores de quimiocinas, um painel de receptores já foi reconhecido, mas eu entendo que isso nós ainda estamos enxergando uma pontinha do iceberg. Todos esses mecanismos intrínsecos e que levam não apenas o direcionamento das células, mas também ela saber que tipo de sinal que ela tem que produzir, essa é uma grande pergunta. Mas você pegou um ponto exatamente interessante, que no rato normal, no CHAN, não faz nada, não muda nada, nem piora, nem melhora, mas no doente parece que elas sabem onde elas têm que ir. Na realidade, a nossa interpretação é que as células-tronco, ou as próprias da medula óssea, ou as próprias do nicho renal, elas já deviam fazer essa lição de casa. E essa é uma grande pergunta, por que a gente tem que injetar
Se nós temos essas células-tronco, então o estímulo para elas saberem onde elas têm que ir existe lá, os receptores estão lá. Então, por que não existe essa mobilização de forma tão importante? Será que é o número? Será que é porque elas não conseguem chegar até a lesão? Então, isso começou com os estudos que já existem estudos clínicos em pacientes de cardiologia, com infarto agudo, doença de Chagas. Até mesmo no Brasil, nós temos um grande estudo clínico, que nós ainda não temos os resultados totalmente, e que fica claro, e que todo mundo que está trabalhando com célula-tronco está chamando a atenção disso, que quanto mais próximo da lesão essas células forem inoculadas, melhor o resultado. Então, aparentemente, existe uma questão do número e da funcionalidade, e delas terem um tempo também para elas poderem fazer, porque elas também não são uma maravilha de chegar lá, resolve tudo, tabajaras, os seus problemas acabaram. Então, talvez essa estratégia de colocar a célula subcapsular no rim, ou colocar em outros locais, eventualmente em aumento intraabdominal, de repente, em outras situações mais próximas, possa ser uma estratégia enquanto nós não conhecemos todos os mecanismos intermediários de sinal. Porque também, quando a gente conhecer esses sinais, talvez seja fácil a gente manipular a célula-tronco embrionária. Porque a célula-tronco embrionária é uma coisa muito indiferenciada que, se você não souber direcionar, vira outra coisa. E pode, inclusive, o que é mais importante, virar um tumor ou um teratoma. Eu acho que o Manfro tinha alguma questão, comentário? Eu estava pensando, primeiro, quanto tempo vai demorar para a gente perder o emprego, né? Porque se essa coisa evoluir muito, daqui a pouco cada um faz o seu rim. Urologistas, imunologistas, como o professor Neumann aqui nos prestigiando, né? Não vão ter muito para fazer. Mas a minha pergunta, eu acho que não existem esses dados, mas queria dividir contigo se tu vislumbra que eles são importantes. A principal causa hoje em dia da perda de órgãos transplantados, sejam rins, corações, fígados e pâncreas, é um processo de doença crônica do enxerto, possivelmente por um processo inflamatório subclínico que a gente não detecta e não trata, e também no caso do rim, em função do uso de determinadas drogas imunossupressoras. A minha pergunta é se existem experimentos com células-tronco que pudessem direcionados ao controle dessa resposta inflamatória, e se não existem, tu acha que isso é uma coisa razoável de ser feita para controlar esses processos de fibrose dos órgãos transplantados? Não, nós compartilhamos exatamente com essa sua ideia. Nós, inclusive, temos um projeto que está em andamento, que é exatamente experimental, né, com Fischer-Pralius, o modelo experimental de rim Fischer-Pralius, que desenvolve doença renal crônica, né, rejeição crônica, e que nós vamos ver a participação da célula-tronco mesenquimal no mecanismo de fibrose. Que isso, para mim, é extremamente interessante. Enquanto todos estão fazendo insuficiência renal aguda, ok, eu acho que pode ser interessante a insuficiência renal aguda ser mais curta, quem sabe com isso a gente consegue ter impacto na sobrevida do paciente, mas eu acho que a insuficiência renal aguda ela é autolimitada, ela acaba se resolvendo. Para mim, a grande questão é exatamente esse ponto que você levantou. É a doença crônica, é o processo de fibrose que entra num processo autônomo e que a gente não tem nada para fazer. E que isso acontece tanto no rim primitivo como no rim transplantado. E isso acontece não apenas no rim, como acontece também em outros órgãos e no transplante de outros órgãos. Então, essa parte do estudo dos mecanismos envolvidos e relacionados a célula-tronco e fibrogênese, então, está na fase embrionária, totalmente embrionária. Os estudos que estão sendo feitos são basicamente esses. Tenta ver o que acontece, talvez até com uma agressividade muito grande de já partir para estudos clínicos, sem a gente ainda ter pleno conhecimento desse novo capítulo da medicina, porque a gente ainda conhece muito pouco. Mas já existe muita coisa, principalmente em agudo, tentando ver a regeneração numa lesão aguda, num infarto recente, numa insuficiência renal aguda recente, num AVC, que também já tem estudos, mas que acabou de acontecer, tudo ainda muito recente. A nossa pergunta do que vai acontecer crônico existe e, com certeza, outros grupos estão estudando também. Agora, eu acho que a gente não perde o emprego, não, porque elas vão ser transplantadas. Entendeu? E nós vamos ter que entender todo o perfil imunológico dessas células. Os imunologistas também não vão perder o emprego. Eu acho que nós só vamos dar um passo para frente. Então, vamos em frente. Bom, pessoal, eu queria agradecer. Não sei se tem mais algum comentário. Felipe?
aproveitando a presença da Irene, uma perguntinha mais. Houveram alguns estudos nos últimos tempos em relação à indução de tolerância e uso de células hematopoéticas, infusão de células hematopoéticas do doador, da medula do doador, junto com o órgão, sem muito sucesso, naquela ideia de criar um microquimerismo e estabelecer tolerância. Haveria espaço ainda para uso de células mesenquimais ou algum tipo de célula-tronco no sentido de tentar induzir tolerância em transplante de órgãos sólidos? Isso começou a aparecer agora no último congresso em Boston, que foi o Congresso Americano de Transplantes, começou a aparecer novamente isso, porque fica claro que célula-tronco hematopoética, a gente acaba infundindo coisa boa e inflamação também. Então, se é um mecanismo que tem que ser de modulação, como a tolerância tem que ser com células reguladoras, colocar mais inflamação é colocar realmente mais lenha na fogueira. Então, agora começam a aparecer as estratégias de transplante com transplante de medula óssea mesenquimal, de célula mesenquimal. Vamos ver. Doutor Brasil. Na verdade, é só uma colocação, nenhuma pergunta, até pelo adiantado da hora, mas, em primeiro lugar, lhe parabenizar pela aula, extremamente didática, e que torna um assunto bastante difícil de entendimento fácil para a plateia. Então, agradecer muito a sua presença, a aula é bastante didática que foi dada. Eu, como ex-residente do Serviço de Urologia, gostaria de aproveitar para especialmente agradecer a professora Nancy, porque eu acho que parte da nossa formação cirúrgica vem dos meses ainda penosos que são, né, no transplante renal, e isso é fundamental para a nossa formação, e nisso eu estendo agradecimento a todos os serviços envolvidos. Mas também gostaria de fazer um último comentário e dizer que nós temos uma colaboração com a engenharia de materiais que está se iniciando através de um ex-residente aqui do serviço, que está sendo orientado pelo professor Berger, onde a gente está desenvolvendo e trabalhando com engenharia de tecidos, e a gente já tem um biopolímero que pode servir como matriz, e eu espero que no futuro breve a gente possa estar apresentando alguns dados que sejam mais objetivos e que os serviços que tenham interesse são bem-vindos, né, para iniciar esse tipo de colaboração aqui. Muito obrigado. Que legal, parabéns. Pessoal, então eu queria mais uma vez agradecer a Irene pela participação e ser parceira, eu sei, de longa data com o grupo da nefrologia e da URO. Pessoal, muito obrigada pela presença.